Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da obra de Thierry Dedouve, a, a arte diante do mal radical. Eu sou o professor Johnny e estamos dando continuidade à aula de ontem. Na aula de ontem falamos sobre o conceito de genocídio, de um sentido muito abrangente, de um sentido já muito antigo na história e também atual. Toda a obra do Thierry Dedouve fala sobre exatamente o conceito de genocídio. E ele está o tempo todo ocorrendo lá. Ao fim da aula, falamos de qual era o genocídio dos quais o Thierry está falando em relação à arte, que é justamente o genocídio do Camboja, né, do Khmer Vermelho, com o líder Pol Pot. E esse é o tema da aula de hoje. Vamos conhecer então o Pol Pot, que era esse líder, esse ditador que fez essas atrocidades de milhões de mortos e mandava tirar fotos, né, que foram expostas em museus. Isso o próprio Thierry Dedouve fala que é uma coisa muito boa, mas com história, para que isso não se repita, não na sessão de arte. É como se alguém com poder, depois do acontecido, lá na França, tivessem ocorrido isso de colocar na sessão de artes. Como que permitiram isso? E quando notaram esse problema, por que não tiraram de lá? E quando ele foi vendido para os Estados Unidos, colocam no Museu Americano, no MoMA, na seção de artes. E é justamente isso o problema que o Thierry Dedouve vem apresentar. Então vamos falar um pouco sobre esse ditador, aprender um pouco sobre ele, para que a gente tenha mais propriedade na hora da leitura e consiga entender melhor, né, o que aconteceu lá e de quem é essa pessoa que está falando. Afinal, é uma pessoa conhecida, mas nem todos conhecem. Às vezes essas coisas horríveis não são muito noticiadas. E para pessoas que são muito jovens, acabam não sabendo com tantas informações esses dados específicos que podem vir a ajudar muito. Então vamos lá nisso, então, a nossa aula de Pol Pot. Vamos lá, amigos. Então, está aí o Thierry Leduc, a arte diante do mal radical, que é da filosofia contemporânea, que começa lá no século XIX até hoje. Foi com a Revolução Industrial que isso aí começou, né? Depois que ela se veio para ficar e se alastrou. O Thierry Leduc, ele pertence dos dois grupos, do século XIX e XX, ele pertence ao século XX, né? A outra se chama filosofia do século XIX, e ela permanece até hoje, né? E que era essa época aí de grandes guerras, né? Grandes desenvolvimentos tecnológicos, a grande virada do mundo foi ali, né? Até hoje, né? Talvez tenhamos outra em algum momento, mas é nesse momento que aparece aí o Thierry Leduc. Então ele nasceu lá justamente no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, era bebê, né? O que será que sentiram os pais na Europa, na Bélgica, ele é belga, ao pensar no neném nascendo num país em guerra, né? 1944, um mundo em guerra, um mundo pelos pedaços. Mas muitas pessoas nasceram naqueles anos, né? No Brasil, o Raul Seixas nasceu em 45, o Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, são todos da mesma época, né? Um, 2 anos mais velho do que o Thierry Leduc e outras pessoas famosas por aí. Mas tem muitas na nossa família, as pessoas podem ter avós ou bisavós que são dessa época, que estão vivos. Então tá, né, a obra que vocês podem pegar aqui embaixo, está disponibilizada também no site da Federal, que é a Arte Diante do Bom Radical aí, com a tradução da Juliana Moreira, que é um periódico. Então tá, vamos lá então falar sobre Pol Pot. Pol Pot nasceu com o nome Salotsar, né, no ano de 1925. Foi um político e um revolucionário cambojano. Ele foi primeiro-ministro do Kampucheia Democrático entre 1976 e 1979. Ideologicamente, é um marxista-leninista, né? Não era a forma do Stalin pensar.
né? A forma de como é interpretado essa junção do pensamento filosófico do Marx com o pensamento político do Lenin, que foi uma interpretação e já sai muito fora do que o Marx disse, mas o Stalin piorou ainda mais, né? Aconteceram muitas coisas, como a morte do Lenin e tal, ah, mas ele era uma pessoa, né, que se chamava marxista-leninista. Eu lembro uma vez o Marx ia casar a filha dele, ela queria casar, e o pretendente veio falar com ele, jovem, um rapaz, e o rapaz leu o Capital, ele não tinha publicado ainda, ele pegou e fez um monte de escritos assim sobre isso, quase tão grosso quanto o Capital, e trouxe pro sogro, né? Chegou pro Marx e colocou, isso aqui é sua obra, né? Sua obra revolucionária aqui, né? Pro senhor. Coloca essa bosta. Falou, falou assim o Marx. Aí nem deu bola, né? Ficou louco pra ler, né? Na hora que ele saiu, ele leu. Tanto que ele leu aquilo rapidinho, assim. Aí ele voltou, né? Uns dias depois, no final de uma semana depois, ele voltou. E aí, o que o senhor achou do meu texto, né? Aí ele falou assim, ó, se isso aí for marxismo, eu não sou marxista. O Marx disse. E ele não falou isso porque ele estava com raiva do, do, do Pierre querer ficar com a filha dele, nada disso. Porque realmente ele já viu que a interpretação já estava sendo feita errada no momento em que aconteceu aquilo. Eu acho que a pessoa falar disso, a pessoa deve ler. Você sabe, leia o Capital, leia o Manifesto Comunista, leia as obras com um olhar histórico, com um olhar político, com um olhar filosófico, e você vai entender que é muito diferente do que dizem por aí. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Só que nunca foi implantado, como ele disse. O socialismo científico nunca aconteceu. Então, é muita hipocrisia se autodenominar um marxista nesse sentido leninista. Isso aí, o que ele fez ainda. Esse tipo de atitude, como Stalin e ele, que fazem com que as pessoas acabem criando medo, ranço, ódio contra outras formas de política, outras formas de pensamento político no mundo. E são esses ditadores culpados, mas não são apenas, ditadores não são apenas marxistas. Hitler é anticomunista total, antissocialista total. E ele teve aliança com o Stalin, que ele traiu o Stalin. E foi aí que ele se deu mal, porque ele invadiu a União Soviética, e ele não deu conta, ele cometeu o mesmo erro de Napoleão. Os generais avisaram que não daria. Ele estava na cabeça dele que os soldados alemães eram descendentes de Thor, de Odin, dos Asgardianos, dos deuses nórdicos. E o que aconteceu aqui? Morreu como qualquer um de frio. E foi aí que houve o contra-ataque soviético. E os soviéticos ganharam a Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos. Não foi os Estados Unidos que ganharam. Os Estados Unidos também tiveram muitas atrocidades que cometeram, como as bombas atômicas, as guerras que fizeram, os embargos econômicos, as explorações dos países mais pobres. Bom, ideologicamente, Pol Pot era um marxista e leninista, né, e um nacionalista khmer. Isso é um problema também. O nacionalismo geralmente acaba gerando algum tipo de problema. Né? Nem sempre existem alguns que não, mas é bem comum acabarem virando fanáticos. O que alerta o Voltaire. Ele foi um dos principais membros do movimento comunista no Camboja, o Khmer Vermelho, de 1963 até 1997, e serviu nesse período como secretário-geral do Partido Comunista do Campuchia, de 1963 até 1981. Foi o período em que ele permaneceu no poder lá. Então esse é o Pol Pot. Esse é o Pol Pot. Ele nasceu em 1925 e ele morre em 1998. Ele nasceu, na época que ele nasceu em 1925, na Indochina, ali na península, que ele nasceu do lado do Vietnã, do Laos, da Tailândia, naquela região ali.
chamava-se Indochina Francesa. Era uma bandeira amarela, toda amarela, com uma bandeirinha da França em cima, né? E aí depois é implantado essa bandeira aqui, como sendo a bandeira do Camboja quando se torna independente da França, né? Inclusive, vocês podem notar que as cores são as cores da França também, né? Ele copia essas cores, ele vai estudar lá, ele conhece esse país. E no centro tem um desenho de um prédio, um monumento, né? O que que é aquilo ali que está ali, né? Aquilo é um dos monumentos mais fantásticos da história da humanidade em toda a Terra, né? No Camboja tem algo tão incrível quanto as pirâmides de Gizé ou as pirâmides de Yucatán, no México, ou Puma Punku, na Bolívia, ou Machu Picchu, e aí vai. São monumentos de pedra criados, sabe Deus quando, ninguém tem certeza da data daquilo. Alguns dizem que é 1000 anos, alguns um pouco mais, alguns até antes de Cristo, talvez muito mais. É muito difícil datar a pedra, porque pedra é uma coisa muito velha. A pedra pode ter milhões de anos. Então é muito difícil você garantir que foi uma data. Isso é baseado numa especulação. Então não tem prova. Que é o monumento, né? Vejam o desenho é bem simplesinho, o desenho curioso, mas o monumento que aparece, então eu vou mostrar para vocês ali daqui a pouquinho, que é Angkor Wat, o nome desse monumento. É uma das coisas mais incríveis que já foram criadas pelo homem. É quase impossível de entender como foi criado, assim como as pirâmides do Egito. Já mostro para vocês. Sob sua administração, Pol Pot, né, o Camboja foi convertido em um estado comunista de partido único. Isso é uma ditadura. Governado de acordo com a interpretação de Pol Pot do marxismo-leninismo. Eu posso dar o nome que eu quiser, interpretar do jeito que eu quiser, né? E é isso que tem acontecido na história. Nasceu filho de um próspero fazendeiro em Prek Chauve, na Indonésia Francesa, né? O Pol Pot foi educado em algumas das escolas de elite do Camboja. Esse monumento aí, é Angkor Wat, ele é feito em pedra e ele é incrível. Ele tem muitos detalhes e não se sabe ao certo para que ele é usado. E também não se sabe ao certo qual é a extensão dele ainda no meio do mato ou debaixo da terra, mas está se descobrindo cada vez mais coisas. Esse monumento, eles são estruturas piramidais e eles têm muitos detalhes lá. Prevalece muito a ideia da interpretação também, assim como fizeram com Marx, fizeram com Buda, do budismo, né? Só que pelo menos ninguém machuca ninguém. Mas fizeram isso também, tem muito lá. Mas o aproveitamento de água do Angkor Wat tem uma perda de muito pouca. Sempre se perde água ou perde energia, levar energia daqui para lá, elétrica ou água. Sempre se perde uma porcentagem. Ela é a menor da Terra, tipo, menos que 1%, muito pouco. Tipo, quem fez isso era um gênio. Sabe, existem muitas especulações de como esse povo pode ter criado isso, sabe, com martelo, marreta, picareta e fazendo isso assim, tipo, não dá para entender. É uma coisa muito incrível, muito grande para se fazer. E foi aí, né, que nasceu justamente o lugar do Camboja, que fica no mundo aqui do Camboja, é bem ali naquele pontinho verde, ali embaixo da península da China. Lá em cima está o Japão, aqui está a Austrália do meu lado do meu dedo, Nova Zelândia, e ali na península do Vietnã, naquela parte ali verde, é justamente bem naquele lugarzinho ali que fica o Camboja, né? Parece o formato do Paraná, né, da Terra. O- Aqui é uma foto de satélite, o Camboja está bem nessa região aqui. Ele é quase todo tropical, né? Então o clima lembra muito o Brasil, a África, os lugares abaixo do Saara. Então tem foi muita destruição e muita morte, mas muitos animais, tal, tropicais e tal. E pego a região, um pouquinho dessa região aqui de areia, mas a maior parte verde, né, e tal, que é onde fica ali a região do Camboja, que é justamente aqui, ó.
Essa parte esse laranja, o Vietnã está do lado, faz fronteira com a Tailândia, né, o sul ali do Laos, e depois da Tailândia do lado temos Myanmar, onde a guerra está mais acirrada hoje em dia, né? Lá em cima nós temos a Grande China, né? O Japão está lá para cima, assim. Ele é pequenininho, né? Fininho e tal. Que é ali que fica então o Camboja, né? Aqui o mapa para dar uma olhadinha um pouco melhor nele, né, o Laos, Vietnã e Tailândia fazendo fronteira, daí esse lado de lá é a saída para o mar, aqui se fazem fronteiras de terra. E bem aqui do lado, bem aqui está escrito Phnom Penh. É bem nesse lugar aqui que as fotos acontecem, o texto do Thierry Duve, tirado pelo fotógrafo Ian Eng, que nós veremos na próxima aula. Aqui mais uma foto dentro do Croat, bem num ângulo que parece que foi até o da bandeira, não é exatamente o mesmo assim. Só que é muito mais legal, é original, vale a pena visitar o local, né, estudar sobre ele, ler sobre ele, é impressionante. Eu não conheço ninguém que não se impressione ao ler coisas sobre Angkor Wat, né? E ele foi colocado aqui, ó, na bandeira, por isso que a bandeira tem ele. Esse é o motivo. Tá. Enquanto esteve em Paris, durante a década de 1940, ele ingressou no Partido Comunista Francês. Isso existe em todo o mundo, né? Partidos comunistas, partidos tipicamente de esquerdas. Aquele tempo era um pouco mais, muito mais. Hoje tem bastante polarização, mas era muito mais por causa da Guerra Fria, né, da União Soviética e tal, e tem a ver com isso sim, o que está acontecendo aqui, né? Retornando ao Camboja em 1953, ele se envolveu na organização marxista-leninista Viet Minh e em sua guerra de guerrilha contra o novo governo independente do rei Norodom Sihanouk. Então ele esteve na França lá, né? Ele estudou lá, perdeu bastante coisa para participar do Partido Comunista Francês. Após o retiro do Viet Minh em 1954 para o Vietnã do Norte, né? Tem o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte ficou sendo comunista, do Sul ficou sendo capitalista, né? Então, controlado pelos marxistas-leninistas, Pol Pot retornou à cidade de Phnom Penh, né? Que era um colégio que tinha lá onde foi feito o campo de extermínio, né? Nós trataremos numa aula especificamente disso, que é o que está falando o tempo todo, em todas as páginas, justamente o Thierry Deduve, trabalhando como professor e permanecendo um membro central do movimento marxista-leninista do Camboja. Em 1959, ele ajudou a formalizar o movimento do Partido dos Trabalhadores de Kampucheia, que mais tarde foi renomeado Partido Comunista de Kampucheia, CPK. Né? É o Partido dos Trabalhadores. É isso que era, né? E em todo o mundo, em vários países, existem partidos com esse nome, Partido dos Trabalhadores. A intenção não é interpretar mal aqui, nem falar mal, nem falar bem, nem nada, nem defender ninguém, não é isso. Mas um outro dado histórico, não é o caso aqui, mas é muito bom saber, né? O Partido da Alemanha, de Adolf Hitler, chamava-se NSDAP, e a tradução dele é Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele não tinha finalidade comunista, mas eles chamavam de nacional-socialismo. Ele criou uma versão Adolf Hitler, totalmente diferente, baseada no que fez Benito Mussolini lá na Itália, quando criou o fascismo, né? Ele não era comunista, o Hitler. Ele fez uma coisa do nacional-socialismo, socialismo nacional, ele fez uma coisa totalmente nova, né? Foi a pior de todas as coisas dos últimos anos que aconteceu. Mas chega uma hora que a coisa é tão ruim que meio que não tem muito o que fazer. O Pol Pot não é tão diferente dele. Se tivesse chance, ele faria a mesma coisa. Sabe, outras pessoas, a gente vê pelo comportamento que fariam a mesma coisa, né? Às vezes alguém acaba impedindo que isso aconteça, ou até o povo inteiro. Mas é o que aconteceu lá então. E esse partido, né, é esse aqui, ó. Pode ver que eles até usavam
o símbolo que foi adotado como o do marxismo-leninismo, né? O Lenin é ovacionado, apesar de a União Soviética ser muito mais conduzida pelo Stalin, mas o Lenin é ovacionado isso porque a foice significa o trabalho da agricultura e o martelo da indústria. Quando tem a estrela, significa ciência. É isso que significa naquela época, nessa simbologia de bandeiras, né? Do CNPq, então. Para evitar a repressão estatal em 1962, ele se mudou para o acampamento na selva. Em 63, tornou-se o líder do CPK, né, do partido aí. Em 68, ele relançou a guerra contra o governo de Norodom Sihanouk, né, que era o rei. Depois, depois o Sihanouk, em um golpe em 1970, um golpe militar, um golpe de Estado, as forças de Pol Pot ficaram do lado do líder deposto contra o governo de Lon Nol, que foi reforçado pelos militares dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos apoio, tiveram apoio dos Estados Unidos, então, para justamente lutar contra esse, esse partido comunista, porque havia uma disputa de territórios contra os partidos comunistas, para que ele não se alastrasse pelo mundo. Então, mais um partido estava se tornando comunista. E é o que os Estados Unidos não queriam fazer, né? Uma das armas mais poderosas que os Estados Unidos usou foi a propaganda, foi o cinema, foi Hollywood, né? Mostrando o estilo de vida e vendendo isso para o mundo todo. O nosso mundo ocidental, por exemplo, no Brasil, é muito norteado pelo cinema americano, e muito mais era ainda nas décadas passadas, antes da mudança do milênio, porque só tinha pouquíssimos canais, né? No Brasil, por exemplo, tínhamos a Rede Globo e os outros canais faziam a mesma coisa, eles só tinham filmes americanos. Raramente você vê um filme de outro país, você sabe ainda muito pouco, né? Filme brasileiro é a cada 200, você via um, às vezes até menos ainda, e não tinha a mesma expressividade, sabe? Então, foi um país moldado pela essa cultura, pela música, pela língua inglesa, é, dos Estados Unidos, pela Disney, né? Os heróis são os heróis que nós até hoje gostamos, e mesmo os nascidos na África, como Pantera Vermelha, Pantera Negra, mesmo assim eles são americanos, criados por americanos, né? A cultura toda norteada por americanos, né, inteiro. O Windows, né, que vocês usam, né, o Android está em inglês, a palavra, né, tudo americano isso daí. Então, é, e esse é o rei, o Norodom Sihanouk, que foi deposto, que era um reino então antes, o antigo Camboja. Ajudado pelas milícias Vietcong e pelas tropas do Vietnã do Norte, as forças do Khmer Vermelho, que lutaram contra os Estados Unidos, né, e Pol Pot, avançaram e controlaram todo o Camboja em 1975. A Guerra do Vietnã estava acontecendo lá, isso era o finalzinho da queda de Saigon, acontecendo lá no Vietnã, do lado daquela guerra, né, horrenda que se alastrou aí por mais de uma década, quase duas. Pol Pot transformou o Camboja em um estado de partido único chamado Kampucheia Democrático, né, democracia, democrático, governado pelo povo, é tudo que isso aqui não é, né, justamente, né, esse aqui é o símbolo do Khmer Vermelho, esse é o símbolo da ditadura de Pol Pot no Camboja, né, o símbolo do Khmer Vermelho, né, não é uma coisa boa, não é uma coisa legal. Na aula de ontem mostramos a suástica, é a mesma merda, né, o que está acontecendo aqui. E tal. Bom, dentro disso, né, procurando criar uma sociedade socialista agrária, que ele acreditava que evoluiria para uma sociedade comunista, o governo de Pol Pot deslocou a força e a população urbana para o campo para trabalhar em fazendas coletivas. Prosseguindo o igualitarismo completo, né, o dinheiro foi abolido e todos os cidadãos foram obrigados a usar a mesma roupa preta. Os considerados inimigos pelo governo foram mortos. Isso foi feito um genocídio,
uma limpeza étnica, então. Aí o Pol Pot. Esse é o líder aí do Khmer Vermelho. Pol Pot, que fala no livro todo, nas fotografias tiradas por Yen Em, sob ordens dele, do Pol Pot. Esses assassinatos em massa, aliados à destruição e aos maus cuidados médicos, isso também, cuidados médicos também caracteriza, maus cuidados médicos caracteriza também genocídio, mataram entre 1,5 a 2 milhões de pessoas, um país do tamanho do Paraná lá. Aproximadamente um quarto da população, é bem menor na verdade, aproximadamente um quarto da população do Camboja, período mais tarde denominado genocídio cambojano. Né? Justamente isso que aconteceu lá. E ele mandava tirar fotos dos prisioneiros que iam para os campos, e principalmente em Phnom Penh, tinha um campo, um colégio, que ele transformou num campo chamado S21. Teremos uma aula sobre isso também, que praticamente em todas as páginas do texto fala esses nomes: Pol Pot, genocídio, Phnom Penh, S21, Yen Em, e tudo isso a gente precisa ter na cabeça para que o texto fique fácil, afinal é o texto que pode ser até o mais legal de todos, aí muita gente talvez venha gostar bastante desse texto. A eliminação repetida do CPK, do partido lá, gerou crescente descontentamento. Né? É óbvio, né, que isso acontecer. Né? Em todos os países que isso acontece uma revolta, mas não tinha muito o que fazer. Né? A força, o poder está na mão do governo e é o que, praticamente é o que o Hobbes fazia lá, a ideia dele no Leviatã, né, de mandar a força e tal, e eliminar quem é diferente. Né? É o que Hitler fez na Alemanha, a mesma coisa. Em 1978, soldados cambojanos estavam montando uma rebelião no leste. Né? Então estava a guerra civil o tempo todo, né? Eles estavam lutando o tempo todo contra isso e tal. Aqui são fotografias, né, retiradas das pessoas mortas, né? Quando você procura isso na internet, até parece aquela censurazinha com um olho, né? Você realmente quer ver essa fotografia, né? Daí você tem que aceitar lá, você tem tal idade para poder ver isso, né? Você realmente quer ver tal coisa. Que são fotos das pessoas mortas, né? Elas são recém-mortas, retiradas essas fotos aí, muitas delas até pelo próprio Ian Em, que é o fotógrafo do que tira as fotos que o, o Thierry Dedouville está tão preocupado no texto dele com isso, né? Só que as fotos são das pessoas não mortas, mas antes de morrer, e no último momento parecia que ele queria fazer isso, ele queria mostrar para as pessoas como é o último momento de vida de alguém. Isso é terror, isso é terror, é aterrorizar, é mandar pelo terror, mandar pelo medo, pela força e tal. Após vários anos de confrontos nas fronteiras, o recém-unificado Vietnã invadiu o Camboja em dezembro de 78, derrubando então o Pol Pot e instalando um governo marxista-leninista rival em 1979. O Khmer Vermelho se retirou para as selvas perto da fronteira com a Tailândia, de onde continuaram a lutar. E aí, isso é uma foto real das pessoas depois, anos depois, muitas, muitas mesmo. Existem muitos museus lá com várias caveiras. Essa é uma foto de uma dessas fotos tiradas de lá. Esqueletos, tudo, é muito, mas muito mesmo, muito. É assustador. Parece um cemitério de não enterrados, assim, tudo a céu aberto. Né? Com a saúde em declínio, o Pote doente se afastou de muitos de seus papéis no movimento. Em 1998, 2 anos antes do ano 2000, o comandante do Khmer Vermelho, Tamok, colocou Pol Pot em prisão domiciliar, né? Trancou ele em casa, né? Pode ser de casa, tal, tendo morrido logo depois, aos 72 anos de idade. Pol Pot vem a morrer. Esse aqui é o túmulo dele. Então, ele morre como preso político, ele morre numa situação muito precária, enterrado nesse túmulo, e ainda teve a sorte de ter o seu nome ali, né? Porque isso, Mussolini nem isso teve, o Benito Mussolini, né? Ninguém nem sabe onde está
como Osama Bin Laden também, que dizem ter jogado no mar, mas eu não acredito mesmo que isso aconteceu. Né? Para mim, isso é manipulação dos Estados Unidos para desculpa para invadir o Afeganistão, né? Para tomar os postos de petróleo. Veja o que aconteceu lá, né? Como se americanizou as regiões árabes do mundo. Mas esse é a questão, né, do túmulo do Pol Pot, né? Só isso, bem simplesinho. Então, tal o grande ditador que se achava. Se achava. Bosta nenhuma. Tomando o poder no Camboja, no auge do impacto global do marxismo-leninismo, Pol Pot mostrou-se divisível entre o movimento comunista internacional. Né? Ele não queria participar exatamente do que estava acontecendo do resto do mundo, ele tinha uma visão própria dele. Né? Isso não justifica nada, não faz dele nem pior nem melhor. Ele é péssimo e ele está abaixo do nível de qualquer qualificação. Né? Pelo genocídio que ele praticou, a pessoa que praticou o genocídio está nessa linha, não importa como foi que fez o genocídio. Uma coisa que eu posso dizer é que eu nunca vi muito engano, não, quando as pessoas usam a palavra genocídio para falar de alguém. Penso que é uma forma muito diferente de matar, como na aula de ontem. Por isso foi tão importante dizer aquilo, por isso que puxei tanto esse assunto. É porque matar ou deixar as pessoas morrer é genocídio. Muitos afirmavam que ele se desviou do marxismo-leninismo ortodoxo. É clássico. Mas a China apoiou seu governo como um baluarte contra a influência soviética no sudeste da Ásia. Porque a China também queria fazer o seu socialismo do jeito dela. Então, se tivesse mais um diferente, era mais uma coisa para a União Soviética poderosa, a União Soviética, o país que fazia frente aos Estados Unidos. Os dois, em certos momentos, ninguém sabia quem estava na frente na corrida armamentista, chamado Guerra Fria. Então a China apoiou, mas isso eles fazem não porque eles são amigos, nada disso, é porque é um jogo mesmo. É um jogo, é como um jogo de estratégia, sabe? Onde vidas humanas e, como diz o Sartre, né, quando os ricos fazem a guerra, são os pobres que morrem. Então a China, né, teve o apoio dela. Ninguém fala, né? As pessoas falam no comunismo, né? Ela tem o comunismo capitalista dela, as maiores produções do mundo, os produtos que vocês têm, como, sei lá, o celular, o computador é feito na China. Né? A China soube usar, né, isso do mundo capitalista. Hoje ela é o maior exército do mundo. Não vai demorar nada para ela se tornar a maior potência do mundo, ela vai ultrapassar os Estados Unidos. Né? Se por acaso os americanos não chegaram na Lua, como dizem lá em 69, né, 6 anos depois da morte do Kennedy, ele que disse que o homem chegaria à Lua, o John F. Kennedy, que foi assassinado. Mas ninguém encara a China, né? Porque, né? Como é que fica, né? E esse aqui onde que tá? Que tá, porque lá tem arma, né? Lá tem um exército gigantesco, eles são uma potência. Né? Será que se os Estados Unidos entrassem em guerra com a Rússia novamente, com esse negócio que está acontecendo na Ucrânia, a China ia se aliar com alguém, ia ficar de fora? Né? Será que a China ia se aliar com os Estados Unidos? Ou se ela está esperando eles se matarem para tomar o lugar? Ou será que ela preferia se aliar à União Soviética? Mas será que ela ia se render então aos mandos e desmandos de Vladimir Putin? Nós não podemos afirmar. Eu acho que não. Para seus apoiadores, ele era um defensor da soberania cambojana. Sempre tem apoiador. Nunca tirei um tirano na história se não tivesse apoiadores. O apoiador sempre tem esses tiranos, esses ditadores, esses loucos, sempre tem. A ditadura militar brasileira, tem gente que apoiou aquilo. Tem gente que apoiou aquilo. É absurdo. Mas, nossa, como é que pode uma coisa dessas? Aqueles generais fazendo tudo o que queriam. E falando, mas foi assim, foi tal coisa. Aquilo foi uma ditadura, foi uma loucura. Aquilo foi horrível, foi horrendo. Pode não estar bom as coisas depois disso, hoje ter consequências muito graves, mas ainda bem que aquela desgraça acabou. Ele era um defensor da soberania cambojana diante do imperialismo vietnamita e se opunha ao revisionismo marxista da União Soviética. Então, o revisionismo, a visão que eles tinham deles, eles ficaram criando como se fosse a visão deles que predominava, ele
acabou sendo alguém que via de um jeito próprio, então ele tinha seus apoiadores e tal, nesse caso aí. Por outro lado, foi denunciado internacionalmente por seu papel no genocídio cambojano, considerado um ditador totalitário, né? Totalitário é quem manda em tudo. Né? Autoritário também, porque autoritário é que eu mandei tem que fazer, mata ele, né? Isso é autoritarismo. Né? Fecha a fronteira, né? Faz lockdown, não faz lockdown. Isso é autoritarismo. Né? Então, totalitário, né, culpado dos crimes contra a humanidade. Então, ele vai ficar para sempre dito isso, né? Pensado assim. E não me admira se eu ver alguém aí um dia falando bem de Pol Pot, porque falam bem de cada louco por aí. Vai pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Então tá aqui a União Soviética, né? A ideia, né, não era o que tinha a ver, né, com essa divisão do mundo, por isso os Estados Unidos foram lutar contra, mas ela também não era aliada a isso, ela via de um próprio modo, no caso do Pol Pot, que liderava absoluto, né? Que é a ideia do Hitler mesmo, né? O forte é mais forte sozinho, que é o líder só. É isso que ele quer dizer, não dividir o poder. Então aqui o Camboja, aí está o Camboja, que é o assunto que nós estamos falando de Pol Pot, né? E aí ele com, deixa eu até sair aqui da frente, com os mortos ali lá do museu de Phnom Penh. É esse o homem da aula de hoje. Ah, e aqui está o Ian Eng, aqui ele já está com uma certa idade, né? Ele, na época que ele tirou as fotografias que estão ali atrás, e essas que tem no livro, que são quatro, ele tinha 15 anos de idade. Ele era adolescente, né? E ele continuou sendo fotógrafo depois. Depois que acabou tudo isso, ele ainda era fotógrafo, né? E permanece por muito tempo ainda. E acaba sendo a profissão dele e tal. Que também falaremos sobre o que ele estava fazendo e tal, ele ser obrigado, das fotos que ele tirou, que estão no livro da análise do Tio e a preocupação dele ser tratado como um artista. Agora, pense você, diante do que você viu, não importa a sua opinião, se gostou ou não, isso é arte? Então a foto do seu RG é arte? Esse é um registro histórico, sim. Mas chamar um artista de artista, ele pode ter se tornado depois. Pode ser que até fazia isso, mas isso não. E é isso que o Thierry Ledoux está tão preocupado. É isso que o livro fala. Uma normalização da morte, como se a morte não tivesse mais problema. Parece que o mundo está vendo as coisas assim, e a Federal encontrou um texto que falava disso. Eles estavam tão preocupados dentro dos tópicos que está no edital: mito e filosofia, teoria do conhecimento, estética, ética, política, envolve esses três, né? Política também, e filosofia da ciência, que a gente vê lá na Tatiana Rock no Descartes, exatamente. E aqui estão mais uma foto dos mortos, para não esquecer de Pol Pot, para não esquecer da relação do tema do livro do Thierry Ledoux. Está aqui o nosso escritor, o nosso pensador estético, nosso pensador ético aí, Thierry Ledoux. Então é isso, amigos, o que eu tinha para mostrar para vocês, né, sobre Pol Pot. Agora vocês sabem quem Pol Pot foi, né, o que ele fez e quem era esse cara. Quem é isso? Eu nunca ouvi falar. Agora você sabe, né? E se você gostou, fique à vontade para se inscrever no nosso canal, dar o seu like, fazer os comentários, pedir sua ajuda. Os textos estão disponibilizados aqui, né? Sempre vão ficar e tal. E até a nossa próxima aula. Fiquem bem e até mais, gente. Tchau para todos. Então, eu me despeço de vocês então agora e espero ter vos ajudado aí a saber quem foi Pol Pot, esse psicopata aí, esse ditador cambojano aí, que é o tema mais falado aí no texto do Thierry Ledoux, tá bom? Então é isso, então, amigos. Tchau para vocês. Fiquem bem. Tchau para todos. Wakanda para sempre. Tchau, amigos.